Boa noite, amigos. Como estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando o nosso trabalho de hoje. Vamos lá. Desculpe a todos. Aline, boa noite. Simone, minha querida, boa noite. Edna, que bom, que bom. Aline Farias, Dani Rion, sejam bem-vindas. Muito prazer estar com vocês novamente. Nosso segundo encontro de hoje, não é verdade? A gente está ficando mais intenso do que quando a gente estava no mundo normal, né? Sem esse isolamento. Agora a gente está tendo uma relação muito mais intensa. Bom dia, Aninha, seja bem-vinda, viu? Aninha Klaus, seja bem-vinda. Ana Paula, boa noite. O pessoal já está chegando aí, a gente vai começar rapidinho, pelo que eu estou vendo vai ser todo mundo sendo pontual, isso é muito importante. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos esperar só mais um pouquinho, já tem gente chegando aí bastante, o pessoal já vai começar a tomar conhecimento. Eu estou pela live do Instagram, certo, né, gente? Aninha, sua tia, irmã... Opa, olha só! Estamos aumentando aí o nosso time dos azeredos. Seja bem-vinda, dona Ana. Aninha, irmã de Ana Maria, olha só que beleza. Tereza Cristina, boa noite, dona Tereza, seja bem-vinda também. O pessoal tá chegando aí. Denise Bonavita, oi Denise, boa noite. Verônica, tá todo mundo chegando. É isso aí, gente. Vamos trabalhar, vamos estudar, né? Hoje eu tenho um trabalho super bacana que eu trouxe aqui pra gente conversar. Vai passar rápido, a gente vai vislumbrar aí uma matéria muito interessante do Espiritismo. Solange Duncan, boa noite Felipe. Kátia Marques, a galera tá animado, é bom que me anima também, isso me estimula bastante, esse grupo coeso, esse grupo presente, é tão bom, né? A gente se torna uma família, né? E a gente sente até falta, sente até saudade uns dos outros. Cadê? Seu Luiz entrou também agora, eu acho que a gente tá com o time quase formado, mas vamos continuar esperando só mais um pouquinho. Eu vou começando a falar com vocês rapidamente a respeito do que a gente vai... Boa noite, Solange. Então, gente, como é que estão as coisas? Kátia Marques é sua irmã, olha só família aí. Kátia Marques é irmã da Denise, olha, a Aninha é irmã da Ana, a Solange é irmã da Cris, agora a Cris Duncan acabou de entrar, que é irmã da Solange também. Só família. Maria José. Ana Paula é minha irmã, o Felipe é meu cunhado. Olha, isso aqui está parecendo até que a gente está meio... né? Tem que ver como é que está essa situação, é que tem muita família. Mas assim que é bom, né, gente? Que bom. DMS, essa daí eu não sei quem é ou esse, mas seja bem-vindo também. Dona Maria José, boa noite, como é que está aí também? Está tudo bem? Então, meus amigos, vamos iniciar o nosso estudo. Iniciar o nosso trabalho rapidamente, como nós vamos falar, e eu, marido da Ana, exatamente, o seu Luiz é marido da Ana, que é irmã da Aninha, e a Ana e o seu Luiz são pais da Aline, que é mãe da Luísa, que também é nossa companheira de trabalho, né, que é uma esposa do Denis, que também de vez em quando assiste. A Ana Paula é minha irmã, que tem também o meu cunhado, e tem o meu sobrinho, que possivelmente esteja assistindo com ela também. Então, temos a Cris Duncan, que é a irmã da Solange Duncan, olha só, gente, que bacana. Temos a Denise, com a irmã dela também aqui agora, Lulu também acompanha, então, gente, que bacana, né? Daniele também, boa noite, Daniele, seja bem-vinda também. Que bacana, gente, muito legal, né? Simone, vamos nessa, hein? Cadê suas amigas? Você falou que elas viriam também, que sejam todas bem-vindas. Ah, o Denis, DMS F1000. Ih, gente, olha só, entrou agora o Centro Espírita Irmão Clarencio no nosso trabalho. Significa que a gente tem agora aí um elenco de peso, um grupo espírita tradicional no Rio de Janeiro. Eles vieram lá do grupo do Leon Denis. Minha irmã e meu cunhado são participantes dessa casa espírita seríssima, ali na Vila da Penha. Eu quero então agradecer a presença dos senhores daí do Centro Espírita Irmão Clarencio, dizer que fico muito honrado e espero que nós possamos trabalhar juntos
nessa grande divulgação, nesse grande trabalho da divulgação da doutrina espírita, né? E que nós possamos, na paz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, poder fazer um bom trabalho, viu? Daniele, Adriana, gente, muito bom ter vocês todos, é muito prazer, é uma honra. Mais uma vez eu quero parabenizar, agradecer a presença do grupo do Centro Espírita Irmão Clarencio, desejar a todos vocês aí desse Centro Espírita tão grande que vocês sejam abençoados, todo o grupo, né? Boa noite, muito obrigado. Vamos começar o nosso trabalho então. Como nós vamos falar de Evangelho, todas as vezes que nós formos nos encontrar, eu vou sempre, Dona Marta também chegando aí, olha, mãe da Silvinha. Então, na verdade, nós estamos em família. Estamos todos aqui numa grande família e isso é maravilhoso. Bem-vinda, Dona Marta. Também é uma honra ter a senhora aqui conosco nesse estudo, trazendo seus conhecimentos, sua cultura. Fico muito feliz e honrado com a sua presença também, viu? Então, eu sugiro que nós agora paremos as apresentações. Vamos fazer uma breve oração, uma breve prece, para que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior e possamos fazer esse trabalho tão importante que é falar sobre o Evangelho, não é? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, pedir a Jesus, nosso Mestre amado, que esteja presente em nossos lares neste momento, que possa adentrar em nossos lares, em nossos corações e nos trazer a sua paz, o seu amor, a sua luz. Que os bons espíritos de luz da seara de Jesus possam estar conosco nesse trabalho, nos inspirando, colaborando com o nosso trabalho para que nós possamos ter muita inspiração e possamos, dessa maneira, divulgar o Espiritismo, divulgar a doutrina cristã da forma mais clara e cristalina possível. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre todos nós. Que assim seja. Pedimos então, Jesus amado, a sua autorização para iniciar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Como nós havíamos conversado nos nossos dois últimos encontros, nós estamos fazendo nesse momento o estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós havíamos conversado a respeito da importância da introdução do livro, na medida em que ela traz um conhecimento muito grande e esclarecimentos acerca de como essa doutrina foi criada e como, inclusive, quais são as palavras muito usuais nos evangelhos, como, por exemplo, os samaritanos, os publicanos, que muita gente não tem conhecimento, e a introdução do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esses conhecimentos, essa cultura básica, para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos do Cristo, através do conhecimento das palavras que não nos são, nos dias de hoje, comuns, corriqueiras, né? Poucas pessoas sabem o que significa um publicano, poucas pessoas conhecem, por exemplo, os samaritanos, sabe quem são os saduceus, e nós vamos descobrir os nazarenos. Nós até conhecemos essas palavras, ouvimos alguém falar uma vez ou outra, mas não temos conhecimento da origem, né, de cada palavra como essa. É por isso que nós estamos estudando a introdução, para que depois nós estejamos capacitados a uma compreensão maior a partir do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós tínhamos terminado, na semana passada nós começamos o item 2, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para quem mais? Seu José Reginaldo, Dona Conceição, Silvinha, Carla, Beth Figueiredo, sejam bem-vindos. Então, meus amigos, nós já havíamos iniciado o estudo do tópico 2, que tem como título a autoridade da doutrina espírita, e nós havíamos conversado a respeito dessa questão e tínhamos explicado que a autoridade da doutrina espírita não significa nada acerca de autoritarismo, mas sim autoridade moral. Por que a doutrina espírita ela tem autoridade? Porque ela vem dos espíritos superiores. É uma doutrina que foi cunhada por Allan Kardec, foi compilada por Allan Kardec, através dos estudos que ele fez, mas na verdade essa mensagem não é de Kardec. E aí vocês devem se lembrar que nós conversamos e dissemos que não é adequado o espírita estudioso usar o termo kardecista, porque a doutrina não é de Kardec, porque kardecismo, o sufixo ismo, ele pressupõe que aquela doutrina seja daquele anterior nome, como por exemplo o cristianismo,
né, como o budismo, que é uma doutrina de Buda. Na verdade, a doutrina kardeciana é uma doutrina que não vem de Kardec, ela vem dos espíritos. Ele tão somente compilou. Então, é importante que nós saibamos esses pequenos detalhes para que nós possamos, inclusive, evitar vícios de linguagem. Quando nós estivermos conversando com as pessoas no dia a dia da nossa vida, em outros locais, inclusive que não sejam nas lides espíritas, que nós possamos esclarecer as pessoas sobre esses pequenos detalhes que mudam muito as coisas. O espiritismo foi um termo cunhado por Allan Kardec, que eram os espiritistas, né? E tudo isso a gente vai ver aqui na continuidade do nosso estudo, certo? Então, nós estamos aqui, quem tiver com a mesma edição e o mesmo livro que o meu, eu utilizo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro. Se vocês estiverem com essa tradução, eu estou vendo aqui também que entraram agora aqui a Camila, boa noite, entrou a Aldra e minha amiga também, boa noite, a Aldra, estivemos a tarde inteira juntos, né? É minha sócia também. Então, meus amigos, nós estamos no 6º parágrafo, nós paramos na semana passada no 5º parágrafo do item 2. Então, se vocês estiverem com a mesma tradução que eu, ou não, procurem saber, procurem olhar no livro de vocês aí, o 6º parágrafo do item 2, e começa com as seguintes palavras, se for de Guilhom Ribeiro a tradução. Sabe-se que os espíritos, eu vou começar nesse 6º parágrafo do item 2, a leitura, e vou parando para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Então vamos lá. Ainda a respeito da doutrina espírita e da sua autoridade, Allan Kardec continua esclarecendo. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos. Vamos parar um minuto aqui para a gente poder explicar. Allan Kardec está esclarecendo aqui algo que nos liberta, algo que é sensacional. Nós estamos no item 2, uma pessoa está me perguntando, nós estamos no item 2 da introdução, no 6º parágrafo do item 2 da introdução. Allan Kardec está nos esclarecendo aqui, meus amigos, o seguinte: não é porque o espírito se comunica conosco, que ele não está encarnado, que ele seja um espírito evoluído. Ele está deixando bem claro aqui que a evolução de cada espírito depende da sua depuração, do quanto o seu perispírito já está mais depurado, do quanto ele já evoluiu intelectualmente e moralmente. Ou seja, não é porque o espírito está desencarnado se comunicando conosco que ele tem autoridade moral para não errar, que ele tem a capacidade de mandar informações, de tratar conosco sobre informações relevantes. Inclusive, aqui mais à frente, nós vamos perceber que o próprio Allan Kardec nos esclarece que nós devemos avaliar a conduta, a evolução moral do espírito de acordo com a sua informação, com a sua mensagem, com o nível da sua linguagem e do tipo de mensagem que ele envia para todos nós. Quanto mais elevada moralmente e mais ampliada seja, maior é o grau de adiantamento desse espírito. Ele nos convoca já desde a introdução a refletir sobre isso, para que nós tenhamos capacidade de entender. E eu vou ali fazer uma passagem de uma palavra evangélica de João, que ele fala sobre isso também. Então, ele fala o seguinte, que entre eles, como entre estes, há presunçosos. Quais são os espíritos presunçosos? São aqueles que acham que sabem tudo, que sabem demais e não sabem. E os sofômanos, os espíritos sofômanos são perigosos, porque o que é ser sofômano? É aquele que quer se passar por sábio. Então há o presunçoso, aquele que acha que é sábio e não é. E há o sofômano, aquele que quer passar por sábio sabendo que não é. Ele quer te enganar.
pode ser um espírito zombeteiro, pode ser um espírito inferior que tenta utilizar o nome de uma pessoa importante que já tenha partido. Um Francisco de Assis da vida, por exemplo, assina uma psicografia, assina uma mensagem como um espírito elevado e na verdade ele é um sofômano, ele quer se passar por sábio e você consegue descobrir isso, captar isso a partir da mensagem desse irmão. Se você tiver a capacidade de avaliar moralmente a essência da mensagem que ele passa, você vai perceber se ele é um espírito evoluído ou não. Porque os espíritos evoluídos, eles não se metem na vida da gente quando eles se comunicam. Eles sempre deixam uma mensagem para a coletividade, como a gente percebe no espiritismo o tempo todo. Então, esses sofômanos julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem. Olha o que eu falei anteriormente. Para impingirem suas utopias. Então, esses espíritos enganadores, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, os centros espíritas grandes, que trabalham muito com psicografia, por exemplo, muitas vezes eles recebem psicografia de espíritos que não assinam. Eles não estão preocupados com a assinatura, eles não estão preocupados com a autoria daquela mensagem, porque o que eles querem é passar a mensagem. Os bons espíritos que trabalham incessantemente entre nós, muitas vezes são grandes espíritos que preferem nem dar o seu nome para que o médium não fique presunçoso, o médium não fique vaidoso. Por conta, nossa, doutor Bezerra de Menezes se comunicou através de mim, aí a pessoa pode começar a ter uma certa vaidade que vai prejudicar a evolução dela naquela casa espírita e a sua própria evolução pessoal. Então os espíritos são sábios e nós temos que entender que não importa a assinatura daquele espírito, o que importa é o conteúdo da mensagem que ele envia para nós. É isso que Allan Kardec está querendo explicar aqui. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudentemente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Primeiramente, não há verdade absoluta. A verdade absoluta está nas mãos do Pai. Nós estamos buscando essa verdade. Então, aquele espírito que é presunçoso, que impõe uma verdade através até de uma mensagem que não seja tão evoluída assim, nós precisamos pensar, refletir, avaliar aquele espírito para saber o grau de adiantamento que ele tem e se vamos seguir os seus ensinamentos ou não. Certo é que os bons espíritos não interferem na nossa vida, não se prestam a nos dar conselhos pessoais, não vêm se comunicar para poder influenciar você na sua vida pessoal em qualquer questão. Eles vêm sempre com uma mensagem geral, uma mensagem que vai ser para a humanidade. E é isso que é a grande diferença entre o espiritismo e algumas outras religiões e até outras seitas. Eu quero passar aqui para vocês uma mensagem muito importante que a minha amiga, a Glória, que trabalha comigo, estuda comigo, me lembrou quando nós estávamos ontem passando essa matéria, que fala sobre uma passagem de João Evangelista na sua carta. João Evangelista, que escreveu o Evangelho e também o Apocalipse, ele escreveu também uma carta, uma epístola. E no capítulo 4, versículo 1 dessa epístola, João Evangelista nos faz o seguinte alerta: amados, não creais a todo espírito, não creiam em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, já desde os primórdios, João Evangelista nos faz esse alerta. Irmãos, cuidado, nem todos os espíritos são de Deus.
avaliais se a mensagem que eles trazem é uma mensagem de luz, evoluída, para que nós possamos entendê-lo como um espírito iluminado. E ele fala sobre os profetas. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nós aqui que somos espíritas temos conhecimento que os profetas nada mais eram do que o quê? Médiuns. Médiuns ostensivos. Médiuns altamente poderosos em sua capacidade mediúnica. Eles eram os profetas. São simplesmente médiuns que poderiam... Ele nos avisa aqui, 2000 anos atrás, que já existiriam e surgiriam muitos falsos profetas no mundo. Então, Allan Kardec aqui, pela sua honestidade, a sua hombridade, a sua capacidade de seriedade, já nos dá esse alerta na introdução do Evangelho, para que nós tenhamos aqui a nossa capacidade, a nossa autonomia intelectual para avaliarmos a mensagem espírita. E isso nós vamos levar para a nossa vida. Não é só para o Evangelho. Nós vamos levar isso para quando nós estivermos em algum outro lugar, em algum centro espírita, que nós recebamos uma mensagem, algum amigo que venha nos dizer que recebeu uma mensagem e peça uma avaliação nossa. Nós temos que ter essa conduta, nós temos que ter essa perspicácia de não acreditar. Não é porque veio de lá do outro lado que é bom, que é superior. Pode ser até de um espírito muito inferior até a nós mesmos que estamos encarnados. Entenderam? Então, continuando aqui no parágrafo seguinte, o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão. Então, Allan Kardec aqui vai começar a falar sobre como ele avaliou, como ele fez para fazer a compilação de todas as informações, de todas as mensagens que ele recebia para poder compor o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala que absolutamente o exame comprobativo sem contradito é a razão, é a nossa razão. Nós precisamos estar sempre de posse da nossa razão, da racionalidade, para que nós possamos avaliar uma mensagem espírita, uma mensagem de um espírito desencarnado, ao qual cumpre, se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Porque eu posso ser um espírito zombeteiro, um espírito equivocado, que estou fazendo uma assinatura falsa de uma mensagem, tentando enganar os médiuns daquela casa ou daquela que são objeto da minha mensagem. Incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões, olha que interessante, como juízes únicos da verdade. Assim sendo, hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Já vou explicar o que ele quer dizer com isso. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-los. Amigos, como é que Allan Kardec realizou o trabalho todo da compilação do Pentateuco kardeciano, das suas obras, das obras basilares do Espiritismo? Ele recebeu mensagens de espíritos de todos os lugares. Ele fazia uma pergunta, e essa pergunta era respondida por vários espíritos a partir de diversos médiuns de vários lugares do mundo, de outros países até. E aí ele recebia aquelas mensagens, aquelas respostas e analisava. E ele observava que algumas das respostas eram muito similares. Aquilo ali é uma verdade. Como é que pode eu fazer uma pergunta para vocês subjetiva, filosófica, e 10 pessoas para mim separadamente me respondem aquela pergunta e 8 são praticamente a mesma resposta e 2 não? Então eu vou separar aquelas que são diferentes da maioria e vou avaliar aquela maioria e vou ter que admitir que, poxa, eu recebo eu estou falando de 10 mensagens, mas ele recebia centenas de mensagens
respondendo as mesmas perguntas que ele fazia. Então ele teve uma gama muito grande de mensagens que ele pôde avaliar e ver as respostas. Por isso que as respostas do Livro dos Espíritos, como a gente já havia conversado no começo desse estudo, que são 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros, 4 partes, né? E 1019 perguntas, sendo até um pouco mais, porque tem perguntas que tem A, B e C, e todas essas perguntas foram perguntadas para vários espíritos, através de vários médiuns diferentes, e as respostas foram praticamente a mesma. Por isso que ele foi compilando, separando e colocando naquele livro. Ou seja, a resposta é realmente da esfera superior e muito bem avaliada. Seguindo aqui o próximo parágrafo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. Importa, portanto, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos. Isso é a técnica que ele usava. Ele está esclarecendo aqui na introdução a técnica que ele utilizou, as técnicas, que foram algumas, que ele utilizou para fazer a compilação, a análise e a avaliação das mensagens que ele iria utilizar. Então ele fala aqui, importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns num mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Olha a responsabilidade, o cuidado, a sagacidade que esse espírito chamado Allan Kardec teve, a cautela para poder fazer a escolha das respostas para compilar as obras do Espiritismo. Ele não perguntava para médiuns do mesmo centro espírita. Ele não se consultava só com uma casa espírita. Ele não se consultava só com aqueles médiuns especificamente. Ele tinha os seus médiuns mais próximos. Nós sabemos das irmãs Baudet, nós sabemos até de Hermance Dufour, que foram as meninas que ajudaram ele, inclusive são as médiuns e outras mais ali que trabalharam com ele diretamente, mas as perguntas e respostas ele buscava do lado de fora, de outros lugares, outros centros espíritas, mundo afora. Centenas, milhares de centros espíritas enviavam respostas das perguntas para ele, de médiuns distintos que ele nem conhecia. E ele pôde, dessa maneira, observar essas centenas de mensagens para verificar quais eram as fidedignas. Porque um espírito mistificador, tendo cultura, tendo capacidade intelectual, ele pode usar da sua intelectualidade para enviar mensagens aparentemente iluminadas, bota uma assinatura de um espírito que supostamente poderia ser um bom espírito, como um Santo Agostinho, como um São Luís, como algum desses grandes espíritos maravilhosos que trabalharam na codificação, e na verdade não ser o próprio espírito, não ser de autenticidade daquele espírito. Daí porque ele, aproveitando esse entendimento, essa capacidade dele de análise e percepção, ele optou por buscar as respostas no mundo inteiro. Ele nunca subestimou um médium, ele nunca subestimou uma resposta que ele possa ter recebido. Todas as que ele pôde, ele analisou radicalmente, analisou com total sobriedade, de modo que ele pudesse analisar o conteúdo moral dessas mensagens e aí sim chegar à conclusão, através de outras centenas de perguntas e respostas mais, qual seria a que ele deveria entender como a verdadeira e a mais adequada a partir da espiritualidade superior. Uma só garantia seria existente para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações
que eles façam espontaneamente, olha que interessante, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em vários lugares do mundo. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários. Olha, outra coisa importante. Allan Kardec nunca deu importância a perguntas frívolas, a perguntas vulgares, a assuntos que não tivessem pertinência cósmica, pertinência pública, geral, entendem? Mas do que se... Aí ele coloca aqui, vê-se bem que não se trata aqui de comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina, princípios doutrinários, evangélicos, tudo com base no Evangelho de Jesus, na moral cristã. Prova a experiência que quando o princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o Espírito pode até escrever com uma outra linguagem, de uma outra maneira, mas ele vai avaliar a forma e também vai avaliar o fundo. O que é o fundo? É a essência da mensagem, é o grau de adiantamento moral que aquela mensagem traz. Então, através de linguagens diferentes, os Espíritos podem ter enviado também grandes informações que ele iria avaliar por esses dois aspectos, porque ele tinha essa capacidade. Ele era um discípulo de Pestalozzi, né? Allan Kardec estudou em Yverdon, depois nós saberemos disso lá na frente. Se, portanto, aprouveram o Espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. E o que ele quer dizer aqui? Ele vai avaliar uma pergunta, ele vai lançar uma pergunta aos espíritos. Aqueles mistificadores que vierem com belas palavras e quiserem enganar, mesmo assinando com boas, dando uma chancela de boas referências, vão cair por terra se não forem a verdade, porque ele não ia ficar com uma ou duas respostas. Ele ia ficar com centenas, ele ia analisar com calma, para verificar qual realmente seria a resposta mais adequada. E dessa maneira, garantir a segurança da idoneidade das mensagens trazidas, das respostas que teriam que ser realmente as respostas universais, as respostas verdadeiras. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos. E antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. E aí ele vai continuando explicando como é que ele compilou o nosso trabalho. Só um minutinho que eu estou já com um pouquinho de sede. Essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiros. Olha só que interessante. Outra coisa muito importante. Mesmo que esteja de acordo com algum entendimento meu, a mensagem, ele ainda assim continuava testando a mensagem, porque ele poderia estar equivocado. Ele era um ser humano. Não era a verdade dele que importava naquele momento, era a verdade dos espíritos. Então, mesmo que ele se aprovesse de alguma mensagem no primeiro momento, ele não iria ter uma conclusão precipitada, ele ia aguardar mais respostas de outros médiuns, de outros espíritos, através de outros médiuns desconhecidos, para que ele pudesse confirmar a resposta que ele achava até que fosse a resposta certa para aquela pergunta que ele fez. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Meus amigos, nós dissemos na semana passada que o Espiritismo não faz proselitismo. Nós não estamos aqui nesse momento reunidos para convencer ninguém de nada. Nós estamos aqui para trazer luzes,
Nós estamos aqui para falar sobre uma filosofia que possa tocar a sua mente e faça com que você reflita. E se você concordar com essa verdade, venha conosco. Se você não concordar, nós te damos todo o direito de discordar, de não aceitar e de seguir o seu caminho. Continuaremos entendendo que você também está na busca da verdade divina, porque não existe um só caminho para ela, existem vários. Nós encontramos esse caminho que é o Espiritismo, mas nós não estamos aqui querendo convencer as pessoas de tudo isso. Cada um vai ter o seu próprio convencimento através do seu adiantamento moral, do seu adiantamento intelectual, do seu adiantamento espiritual. A cada um vai chegar a verdade ao seu tempo. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal. Olha só que humildade desse ser, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalíveis do que qualquer outro. Então, Allan Kardec se posiciona como um ser humano, como um homem comum que está buscando a verdade através de uma doutrina, de uma resposta vinda de outro lugar, que é da espiritualidade superior. Aí a autoridade da doutrina espírita, porque quando ele faz esse trabalho todo, e através dessa minúcia toda, e desse cuidado a respeito das mensagens que ele recebe, essa avaliação de centenas de mensagens escritas, dando a mesma resposta para uma pergunta, aí assim ele acredita, não sendo a verdade dele, sim a verdade dos espíritos, que aquela verdade seja que ele deva acreditar. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância universal. Essa verdade que nós estamos falando aqui agora não é uma verdade nossa, não é uma verdade de Allan Kardec, é uma verdade dos espíritos superiores, da maioria que mandou mensagem. Foram centenas, viu, meus amigos? Não foram 2 ou 3 espíritos, não. Foram centenas de espíritos superiores que trabalharam na codificação. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1100... Olha isso. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1100 espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Olha a capacidade dele de captação de uma mensagem. Ele pode até entender, ele até entendia que uma mensagem de um espírito menos afortunado moralmente pudesse se coadunar com as respostas verdadeiras. Entretanto, ele também compreende que poderiam ser meras coincidências. E sendo assim, ele tinha que se aprofundar mais, buscar mais respostas, esperar mais espíritos diferentes mandar através desses mais de 1100 espíritas espalhados por todo o globo, não só da França, mas de outros países do mundo. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam, somente coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegando o momento de serem entregues à publicidade,
cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Nós havíamos conversado na semana passada a respeito da questão. Allan Kardec, ele tinha uma inspiração muito grande, uma capacidade muito grande de absorver essas informações, e a inspiração superior dos espíritos de luz que falavam com ele também. Ele conseguia, através da razão, da racionalidade, compreender tudo isso. Por isso que ele nunca psicografou, não tinha nem o dom da psicografia, nem o dom da psicofonia. Allan Kardec veio para trabalhar com os médiuns. Ele tinha médiuns assessores dele. Ele nunca recebeu uma informação, uma comunicação através de uma psicografia ou psicofonia, porque justamente o papel dele ali era o de compilar. Então ele precisava ter a racionalidade como característica da sua personalidade, para que ele pudesse pegar, captar essas informações e assim fazer uma análise, uma avaliação em cada uma delas, para que ele pudesse encontrar a resposta universal. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Por quê? Porque a gente já chega a uma conclusão lá atrás, quando ele está compilando a matéria, compilando as obras, ele conclui que aquela verdade realmente é uma verdade que vai ser insofismável. É insofismável. Por quê? Porque é uma verdade trazida por diversos espíritos distintos, e todos eles com uma capacidade moral ilibada, inquestionável. Então ele já está sabendo que ele tendo esse cuidado, ele vai deixar uma obra universal, eterna. Então, por isso que o Espiritismo, inclusive as obras espíritas, são tão contemporâneas. Se nós formos estudar as obras do Espiritismo hoje, nós vamos encontrar situações do cotidiano, efetivamente, parece que ele escreveu esses livros ontem. Se você for ler o Livro dos Espíritos, se nós lermos o Livro dos Espíritos, as perguntas que são feitas ali e respondidas, são perguntas que nós ainda nos fazemos, são tão contemporâneas, conforme até o próprio Evangelho também é, se nós formos estudá-lo. Por quê? Porque fazem parte da verdade universal, da verdade verdadeira. Aí é que, no porvir, no futuro, se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Amigos, a doutrina espírita não é doutrina kardecista, é a doutrina dos Espíritos. Essas respostas que são dadas nos livros do Espiritismo, nos 5 livros que contêm o Pentateuco, mais ainda no Obras Póstumas, que foi escrito após a desencarnação de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, que ele também escreveu, e as revistas espíritas, que hoje nós temos 12 volumes, não são coisas escritas por Allan Kardec. Todas elas têm a base espiritual. É óbvio que tem o dedo dele em muitas coisas, tem muitas observações feitas por ele, obviamente, porque ele, além de uma capacidade moral, ele tinha uma capacidade intelectual, ele já veio pronto para esse trabalho. Então ele também contribuiu com a formação das obras através do trabalho dele, mas a base desse trabalho, a essência desse trabalho, a verdade trazida nessas obras é do Espírito Verdade, é da espiritualidade superior, é de Jesus. Por isso que elas são verdades imbatíveis. Se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Se fossem espíritos inferiores que tivessem trazido aquelas respostas, elas já teriam caído por terra, porque outros superiores teriam desmascarado. Se não houve como desmascarar, é porque efetivamente são verdades. Nós estamos falando de 2 séculos e meio, né?
Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho de avançar celeremente. A doutrina espírita vem avançando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, maravilhosamente, porque ela é uma verdade. É uma verdade divina, uma verdade cristã, é uma verdade trazida sob a égide de Jesus e do Espírito Verdade, o coordenador geral desse trabalho. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens. A doutrina espírita, ao longo de todos esses séculos, desde quando ela nasceu, inúmeros homens, inúmeras pessoas tentaram jogar lama nessa verdade. Tentaram desmascarar algo que não era para ser desmascarado. Tentaram desmistificar, tentaram jogar lama, literalmente, sobre as obras do Espiritismo. E ela se mantém inerte, ela se mantém imperiosa. Por quê? Porque ela é uma verdade que é verdadeiramente trazida da espiritualidade superior. Não é uma verdade trazida de um homem, ou de dois homens, ou de qualquer outro homem. É uma verdade espiritual. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar as provas desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Então nós percebemos, meus amigos, que a doutrina espírita tem a sua moral. Onde é que está a autoridade moral da doutrina espírita? A autoridade moral da doutrina espírita está na essência da mensagem que é trazida da espiritualidade para nós. Ela vem daqueles espíritos superiores que realmente enviaram respostas adequadas e verdadeiras para que nós pudéssemos descortinar, abrir a nossa mente e vislumbrar, conhecer a vida futura, saber como é do outro lado. Já temos a maturidade espiritual hoje alcançada, a nossa capacidade para compreendermos a vida espiritual. Nós falamos sobre isso hoje na conversa fraterna de manhã. Olha como as coisas se coadunam. De manhã nós falamos que está na hora de nós entendermos que precisamos amadurecer espiritualmente, para que possamos o quê? Captar, angariar nossos tesouros, que são os tesouros do Espírito, que são os verdadeiros tesouros que vão acompanhar-nos na longa jornada da eternidade. Então, a doutrina espírita veio através dessa verdade insofismável. Ela veio enviada pelos espíritos superiores para Allan Kardec. E Allan Kardec, eu já tinha falado para vocês uma vez e repito mais uma vez aqui agora, que a espiritualidade é tão fantástica, é tão perfeita, que até se Allan Kardec tivesse tido pelo livre-arbítrio a opção de não fazer ou tivesse fracassado, nós já sabemos que existia um plano B, que era Leon Denis. Leon Denis iria assumir essa tarefa e ia concluí-la. Como Allan Kardec não faliu, Leon Denis acabou por contribuir maravilhosamente, sensacionalmente, como ele o fez. Né? E aquela célebre frase que eu também falei na semana passada, que nós temos que atribuir a Leon Denis, que ele fala: o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Dia virá, no mundo regenerado, que nós não vamos mais precisar de tantas religiões. Vai haver uma única religião universal. Mas essa religião universal vai conter a filosofia espírita, vai conter a ciência espírita, porque é uma ciência verdadeira, é uma ciência do espírito. Ela vai contribuir, ela vai acoplar-se a uma religião, e todas as religiões necessariamente terão que reconhecer no espiritismo uma verdade espiritual universal. Nós vamos parar o nosso estudo por aqui, para que não fique muito enfadonho e que nós possamos também absorver o que nós já conversamos aqui agora. Vamos refletir sobre o que foi dito, porque estudar o Espiritismo, amigos, não é só ficar aqui nesse período que estamos e agora vamos ligar a televisão, vamos agora procurar manter a nossa frequência espiritual, a nossa frequência emocional elevada. Vamos procurar refletir sobre o que nós conversamos aqui agora, para que possamos absorver, introjetar esses ensinamentos e que eles possam ficar em nós,
para que nós possamos dar continuidade aos estudos e efetivamente evoluirmos, crescermos em espírito, crescermos em conhecimento, crescermos em amor, crescermos na verdade universal, a verdade que é dita pelos Espíritos. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. Semana que vem nós vamos começar no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, e vamos possivelmente terminar já o tópico 2 e iniciar o tópico 3, que fala sobre as notícias históricas. É nesse tópico que nós vamos conhecer as palavras emblemáticas, como, por exemplo, os samaritanos, o que são samaritanos, o que eram os nazarenos, o que são os publicanos. Olha, é muito rica essa parte do trabalho. Os portageiros, os fariseus, tudo isso vai ser explicado para que nós possamos adentrar ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, já de posse do conhecimento desses termos e dessas personagens, para que possamos compreender com maior amplitude a mensagem do Mestre Jesus. Beleza? Gente, eu desejo a vocês todos uma boa noite. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui conversando juntos, unidos, e que nós possamos, na semana que vem, nos encontrar novamente no mesmo horário para dar continuidade à sequência desse estudo. E que nós possamos também amanhã nos encontrar na nossa querida Conversa Fraterna. Beijo a todos vocês, tenham todos uma grande noite e que Jesus possa abençoar amplamente os nossos lares e os nossos amores e a nós mesmos. Tchau, tchau.